que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, bem-aventurados, felizes, abençoados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o que vem a ser limpo de coração? Limpo de coração é alguém que não vive praticando o pecado, porque pecar não faz parte da sua natureza em Cristo. Isso nos diz ali na primeira epístola do apóstolo João. Ele diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não tem um pecado de estimação, não tem um pecado de criação, né? Porque o Filho de Deus o resguarda em segurança e o maligno não lhe pode tocar. Então, o que realmente diferencia o genuíno discípulo de Deus é que, embora, meus irmãos, a gente passe por lutas, porque a gente ainda habita em um corpo corrompido pelo pecado, ele não admite permanecer assim. A nossa vida não é regida, não é verdade, pelas nossas axiologias. A nossa vida a gente procura seguir conforme a palavra do Senhor. Como foi dito aqui, é importante que o Espírito Santo de Deus, quando ele realmente está em nós, é importante esse sinal. Quando a gente peca, a gente se sente incomodado. A gente não anda fazendo aquilo porque é natural viver assim. Vive-se assim mesmo, todo mundo faz assim. Não é assim, pois não? Então, mas é viver, sabe, meus irmãos? É viver sem regrinhas humanas, legalistas, que te roubam a vida em abundância que Jesus tem para você. Não tem nada a ver com essas regras legalistas. Você pode isso, você não faça aquilo, que existe tanto no nosso meio cristão, sabe? Não é isso, não tem nada a ver com isso. É você por amor a Jesus, é você entender o amor de Jesus, é o amor de Jesus que te constrange, é por isso que você ama o Senhor. E amar o Senhor é obedecer a Deus. Então é por amor a Jesus que você diz não ao pecado, que você foge do pecado, para você não entrar em tentação, porque o pecado ele te mata, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. E a gente não resiste ao pecado, não existe isso. O pecado, a sua carne, ela é pecaminosa. Você certamente vai cair. O que você tem que fazer é fugir do pecado. A gente foge, a gente resiste o quê? Uma oposição, a gente resiste o quê? Um sentimento de tristeza, a gente resiste essas coisas. Mas o pecado nós precisamos fugir. Há um livro que diz: foge, Nick, foge. Então sua carne está batendo ali forte, corre o quanto antes. Você entende? É diferente. E agora eu quero que você pense comigo. Será que isso que a gente está falando aqui, dos limpos de coração, aquele que foge do pecado, será que isso tem a ver com o seu temperamento? Por exemplo, Jesus ele disse, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ah, então que bom. Eu tenho a tendência a ser misericordiosa. Tem pessoas que têm um temperamento manso. São pessoas mansas, né, de natureza. Já outros não. Eles são sanguíneos, eles não são mansos na sua natureza. Há pessoas que precisam, como o pastor falou aqui, ser trabalhada na sua humildade, né? São pessoas que precisam colocar o seu ego ferido diante de Deus e ser trabalhado, porque ele tem um orgulho. Ele tem um orgulho tal, então será que ele então não vai viver a bem-aventurança? Eu vou te dizer, não. Isso nada tem a ver com o seu temperamento. E tanto é assim que o Senhor ele não colocou como mandamento. Ele não disse, seja limpo de coração, porque assim você verá a Deus. Não. Ele não colocou como mandamento estas características do Sermão da Montanha, para deixar bem claro que sem Ele nós jamais conseguiremos. Sem Ele, meus irmãos, nós não podemos coisa alguma. Sem Ele, aquela pessoa que é sanguínea, você entende isso? Jamais ela vai viver essa bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas os sinais dessas bem-aventuranças em você indica tão somente o quanto do Espírito Santo está trabalhando em seu caráter.
Deus em você indica a presença do fruto do Espírito Santo de Deus em você. Amém? Agora voltando um pouco para o nosso coração.